Olá, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do canal Studio Office. Eu me chamo Adriana Bandeira e o jogo de hoje é a pedido do Regis. O Regis ele me pediu para fazer um jogo, o jogo do caminho, que é uma das provas que existe lá no programa Passo Repassa. Então, inspirado nessa prova, eu fiz o game de hoje. Lembrando a vocês que eu vou passar o passo a passo, caso você queira fazer aí comigo, mas também se você quiser comprar esse jogo pronto para ser editado, basta clicar no link que está aqui embaixo e falar diretamente comigo, certinho? E aproveita, se você ainda não é inscrito no canal, inscreva-se e já deixa seu like também. Então, vamos lá pro tutorial. Então, vamos lá para o nosso game, que é a prova do caminho. Então, qual foi as regras que eu estabeleci, mas é claro que quando você vai aplicar o jogo, você edita as regras de acordo com o que você precisar, né? Então, no caso, vai ganhar o time que chegar em primeiro lugar, né, que cruzar a linha de chegada. As regras, nós vamos dividir a turma em dois grupos, porque um grupo vai ser representado pela menina e outro pelo menino. E aí, um time por vez vai escolher um número de 1 a 40, essa numeração corresponde a uma pergunta que precisa responder corretamente para avançar ao jogo. Na realidade, para escolher um caminho a trilhar. Então, se escolher o caminho certo, ok, vai permanecer e está um passo à frente. Agora, se escolher o caminho errado, vai voltar para o início do jogo, tá? E se porventura não souber responder a pergunta, vai ficar uma rodada sem jogar. Também o tempo de resposta foi estabelecido aqui 20 segundos, mas que também pode ser alterado, tá? E a gente só vai precisar do PowerPoint e de toda a turma para poder jogar. Como é que funciona esse jogo? Primeiro de tudo, gente, para fazer esse jogo, eu utilizei GIFs, esses personagens, tá? Então, eles são imagens que simulam aí, né, como que eu falo? Simulam um movimento, tá? Esses GIFs foram feitos pelo aplicativo Zepeto. Então, se porventura você não conhece o Zepeto, não assistiu meu vídeo anterior, é necessário que assista para fazer o seu personagem, porque é necessário, tá? Para jogar aqui. Se não quiser fazer GIF, pegue uma imagem mesmo em PNG, né, uma imagem estática e coloque. Eu gostei de trabalhar com GIF porque deu um movimento muito maior para o jogo. Então, nós temos aqui os dois times. Aqui no fundo nós temos o painel de perguntas, né, de escolhas. Então, por exemplo, o time escolheu o número 17. Clico no 17, vai lá para o slide da pergunta número 17. Aqui você vai cadastrar a sua pergunta. Aqui é o cronômetro. Nesse jogo eu não coloquei o cronômetro automático, então eu deixei o seguinte. Então, basta você passar o mouse sobre o cronômetro e clicar aqui nesse play. E aí ele começa a rodar, tá? Então, o cronômetro também, eu já ensinei a fazer o cronômetro em outro vídeo. Caso você não saiba, eu vou deixar o card aqui em cima para que você assista. E aí, passou o tempo, ou já respondeu a pergunta, basta clicar nesse card aqui, ele vai virar e a resposta vai constar aqui, a resposta que você cadastrou. Fez isso daqui, a gente clica nessa setinha aqui, ó, para voltar. Voltamos para a tela principal do jogo. Ele fica automaticamente numa cor escura. E aí, por exemplo, se foi a menina que escolheu agora, ela vai ter o direito de escolha. Qual cor que ela quer? O vermelho ou o azul? Digamos que ela escolhe o vermelho. Clico no vermelho e ela vem para cá e toda feliz, né, comemora. A vez do rapaz. Escolhe lá a pergunta. Mais uma vez, vai ter a pergunta cadastrada, o cronômetro, vai clicar aqui para ver a resposta e vai voltar. Então, voltou. Ele vai escolher uma cor. No caso dele, vai ser o verde ou o laranja. Ele escolheu o laranja. Quando ele clicar no laranja, o laranja, né, foi em falso aqui. Então, ele chora e volta para o início. E toda vez que acerta um caminho, ele vai comemorar. E se errar o caminho, vai ficar triste, vai chorar e vai voltar ao jogo. Então, quem assistiu o vídeo que eu fiz falando sobre o Zepeto sabe muito bem que eu pedi para reservar 4 personagens, que é um personagem estático, que é dessa maneira, ó, que eles ficam mais estático, né, para deixar aqui no início. Um personagem que ele pula no lugar certo, ele acerta, fica feliz e comemora. O personagem triste, né, que quando cai aqui no buraco, e um personagem para comemorar no final. Lembrando que quando o personagem estiver na linha azul ou na linha verde, ele pode escolher também a opção amarela, tá?
Deixa eu ver se eu lembro aqui qual foi o percurso que eu fiz para ela, para chegar ao final. Então, aqui, ó, vamos chegar ao final. Então, são 4 GIFs, como eu falei para vocês. O que fica mais estático, o que comemora quando acerta e o que chora quando erra e o que vai comemorar quando finalizar aqui, ó. Acertou? Aí tem uma dancinha aqui no final, certo? Então, esse é o nosso jogo. Vou passar para vocês o passo a passo. Então, o primeiro passo do nosso jogo é achar uma imagem para que a gente possa se basear para montar o nosso jogo. Eu não consegui encontrar um layout pronto, simplesmente para já começar o jogo. Então, eu tive que montar o layout. Então, eu fiz esse print para quê? Para me basear nele, nas cores, tudinho. O meu cenário ficou assim. Primeiro passo, a gente vai fazer essas pistas aqui, ó, tá? Esses quadradinhos. Então, para isso, a gente vai inserir retângulo. Coloca lá o seu retângulo. São 7 quadradinhos em pé, né? 7 linhas. Pressiona o Shift, vai clicando nos demais, dá um Ctrl D. Para poder deixar um do lado do outro, Ctrl D de novo, 5 vezes, tá? Então, são 5 colunas e são 7 linhas. Vamos alinhar tudo certinho, seleciona, vai lá em alinhar, aí nesse caso aqui alinhar para cima, e faz isso nos demais também. E agora nós vamos colorir a nossa trilha, tá? Eu vou utilizar essa minha imagem aqui do print. Por quê? Porque ela tá um pouco mais escura do que a minha, porque a gente vai fazer uma rotação em 3D, e quando a gente fizer essa rotação em 3D, ele vai perder um pouco a cor, então já vou deixar ela um pouco mais escura. Então, por isso que eu vou selecionar esta cor aqui e não a que eu já tinha feito, tá? Então, eu vou selecionar toda a minha coluna. Vai lá no balde, né, no preenchimento da forma, utiliza o conta-gotas e vai selecionar a parte vermelha. E aí, vamos recolorir todas. Posso excluir isso daqui. Esse quadradinho amarelo, o primeiro quadradinho amarelo, a gente vai deletar. Vamos selecionar toda a nossa forma aqui. Ele tem um contorno, então eu coloquei um contorno da cor cinza e um pouco mais espesso aqui, ó, um pouquinho mais grosso, tá? Seleciona tudo novamente e agrupa. Clica com o botão direito, agrupar, agrupar. Para ele poder fazer esse efeito de deitado, a gente vai colocar um efeito em 3D. Então, seleciona a minha forma, vem aqui em formatar, efeitos da forma, rotação em 3D. O que a gente vai escolher vai ser esse daqui, ó, esse campo, perspectiva relaxada, tá? E aí a gente vai diminuir para poder caber mais na questão da nossa imagem. Ele ainda não tá numa posição muito bacana, então a gente vai de novo em efeitos da forma, rotação em 3D, opções de rotação 3D. E aqui, onde tem rotação Y, vamos colocar 300 graus. E onde tem perspectiva, vamos colocar 65. Beleza? Então, ele ficou desse jeito aqui, tá? Está bem em cima do outro. Para fazer essa opção aqui, esse azul, a gente vai inserir retângulo. Faz um retângulo mais ou menos desse tamanho. Já vamos pintar, né? Aqui eu vou deixar uma cor mais escura, porque também vai ter o efeito 3D. Então, o que vai acontecer? Ele vai acabar perdendo um pouco a cor. Vou tirar o contorno da forma aqui. E vamos novamente fazer. Efeitos da forma, rotação 3D. Pega lá o rotação, perspectiva relaxada. Rotação Y, coloca 300 e perspectiva, vamos colocar 65 graus. E aí, nós temos aqui, ó, formato 3D. A gente tem essa parte do... Deixa eu ver. É isso. A gente tem aqui, ó, nesse bisel inferior, na altura. A gente vai aumentar. Quando a gente aumenta, ele vai descendo, né? Estão vendo que ele tá... Então, você aumenta o tanto que for necessário. E aí, depois é só
ajeitar. Então, vou diminuir um pouquinho mais e aumentar no tamanho. Certo? Fez isso daqui, clica com o botão direito e enviar para trás. Eu vou tirar o meu mesmo. Beleza, então esse aqui é o que eu fiz agora, tá? Então é só ajeitar o tamanho dele. E ele vai ficar mais ou menos assim. A gente vem aqui no inserir, vai colocar a caixa de texto e vai escrever chegada. Coloca lá uma fonte mais grossa, um tamanho maior, a cor vermelha, centraliza aqui, ó. E vamos também colocar um efeito em 3D dela. Então, efeitos da forma, rotação 3D, rotação relaxada, colocar no centro. E em rotação 3D, 365 aqui. Beleza, então esse aqui vai ser o nosso pod, vai ser onde vai acontecer a nossa brincadeira, tá? Esse efeito externo aqui, né? Esse efeito que compõe como se fosse um quarto, uma sala, também peguei baseado na nossa imagem principal, tá? Para poder ver essa questão desse efeito de profundidade. O que foi que eu fiz? Tentei recriar com as formas. Então, vem cá em formatar em formas, inserir formas. Aqui é a parte da parede, coloca lá um retângulo, insere formas novamente. Vamos fazer o piso. Aí, por exemplo, nesse caso aqui, eu preciso ir afunilando, que ele não é um retângulo. Então, eu venho aqui, primeiro, eu vou colocar uma transparência aqui, porque eu preciso enxergar a parte de trás, tá? Então, eu tirei o preenchimento da forma, deixei só o contorno. Aí, a gente vem aqui, ó, em editar forma, editar pontos. A gente vai trazer esse ponto pra cá, pro início, e esse ponto pra cá, pro início. Então, esse daqui vai ser o nosso chão, o nosso piso. Para fazer a parede, da mesma forma, inserir, vai colocar um retângulo. Eu vou tirar o contorno da forma para enxergar, né, a minha linha. Vai editar pontos e vai trazer para onde ele precisa vir. Vai estar aqui um pouquinho torto, mas é porque vocês entenderem como que faz, depois vocês fazem de maneira correta. Isso daqui eu posso duplicar com o Ctrl D, traz pra cá e gira. Vai aqui em girar, só ajeitar. Então, essa daqui vai ser o nosso cenário, tá? Para compor o nosso cenário, o que eu fiz? Pesquisei na internet um chão. Então, escolham aí o jeito do chão que vocês quiserem, uma parede e também um fundo. Então, as imagens que eu reservei foram essas daqui, vou mostrar pra vocês. Foram essas daqui, ó. A parede, né, com a luz, o nosso fundo e o chão, tá? Também, por favor, né, procurem aí na internet, pode ser no site grátis PNG, como buraco. Né? Porque onde tiver o buraco vai ter isso daqui. Então, também precisa dessa imagem e dos nossos 4 GIFs, tá? 4 GIFs para cada time, nas posições que eu já falei. Na posição mais inicial, tranquila, na posição comemorando, numa posição triste e no final festejando, tá? Então, esses daqui foram as imagens que eu precisei para fazer esse jogo. Aí, o que acontece? Para eu poder inserir essa imagem agora aqui, eu vou colocar essa imagem no meu Slide Mestre. Porque aqui vai ter muita coisa, vai ter muita animação, muita coisa. E se as imagens ficarem soltas, não vai prestar, não vai funcionar. Então, aqui eu vou selecionar tudo aqui, ó. Selecionar toda a minha imagem e vou lá no Slide Mestre. Onde que tá o Slide Mestre? Aqui, ó, em exibir Slide Mestre. Vou pegar esse primeiro, vou deletar essas informações e vou colocar aqui. Eu vou tirar as minhas imagens principal, porque eu já tenho aqui algumas coisas, né? Deixa eu só tirar aqui, para fazer com vocês do zero.
Isso. Então, eu tirei toda a minha imagem principal, tudo que eu já tinha, né, que eu peguei de referência do meu slide anterior, para fazer aqui com vocês. Aí, eu venho aqui, ó, clico no... Preciso de colocar esse aqui, o primeiro, é o slide mestre com as informações aqui, beleza. Agora, a gente vem no próximo, vamos deletar essas informações de texto aqui, essas caixinhas de texto. E aí, nós vamos aqui, ó, em inserir, slide mestre, inserir espaço reservado. E vai escolher imagem. E vai refazer de novo o processo. Então, vai colocar aqui, porque aqui a gente vai colocar a imagem da parede. Vai vir em editar pontos. E vai refazer isso daqui. Vai clicar fora, vai lá inserir espaço reservado, imagem, e vai refazer todo o processo, tá? De todas as partes, das duas paredes, do chão e das duas paredes lateral, a parede do fundo e do chão. Ó, vou criar um novo slide aqui, ó. Tá, eu criei um novo slide. Eu vou clicar com o botão direito, vou lá em Layout e vou escolher o primeiro que eu fiz, que foi esse daqui, que eu coloquei a parte para colocar os ícones em cada lugar. Então, por exemplo, eu venho aqui nesse canto e venho pegar a minha imagem de fundo. Venho aqui na minha lateral e vou pegar a imagem da parede. Venho aqui e vou pegar a imagem da parede. E venho aqui e vou pegar a imagem do chão. Por qual motivo que eu fiz isso aqui e não simplesmente substituir a minha forma que eu tinha por essa imagem? Por quê? Porque aqui, ó, eu não quero pegar essa parte inteira da minha parede. Eu quero que fique somente as luzes aqui, eu não quero pegar isso daqui. Então, quando a gente faz essa forma de inserir lá pelo slide mestre, colocando um espaço reservado, a gente tem mais possibilidades de criação. Então, eu posso clicar aqui, venho no menu cortar e eu tenho a minha imagem inteira. Então, aqui, por exemplo, eu posso selecionar, ó, e aumentar isso daqui, diminuir. Então, eu vou diminuir para caber o quê? Mais luzes aqui, ó, porque eu não vou pegar essas lanternas, vou pegar as luzes. E aí eu posso subir aqui para ficar simplesmente a luminosidade. Quando eu clico fora, tá só a luminosidade. Se eu tivesse feito isso com o meu retângulo, não daria certo. Da mesma forma aqui, então eu vou cortar, venho aqui nessa arestinha aqui de baixo, ó, que é o tamanho da minha imagem, e eu consigo mexer, colocar ela no lugar certo que eu quero. Beleza, o chão tá aqui, a imagem de fundo também tá aqui, tá bacana. Então, é isso que eu quero, tá? Agora, eu vou selecionar tudo e vou tirar as formas, tá? O contorno da forma. Perfeito, não tá, mas eu quero que vocês entendam só como que é essa didática aqui. Depois fazem aí de maneira corretinha, tá? Então, agora eu vou selecionar tudo aqui, eu vou copiar, que agora eu já tenho todas as minhas formas. Vou lá novamente no slide mestre, exibir, slide mestre. Venho aqui no primeiro. Posso deletar essas partes, né, que não preciso mais. Colo. E aí, esse chão aqui eu vou mandar ele para trás. Para quê? Para que fique esse meu pódio aqui, certinho? Agora eu posso fechar. Pronto, que eu vou adicionar um novo slide. Clico com o botão direito, layout, layout em branco. Prontinho. Isso aqui eu posso deletar. Então, agora isso daqui tá como plano de fundo, não vai se mover e vai ficar melhor pra gente trabalhar, certo? Primeiro passo, então, é criar o nosso layout. Aí, nós vamos para a parte difícil, que é a parte da animação dos bichinhos. O que eu vou fazer aqui? Eu venho em inserir e vou pegar as imagens primeiro, vamos fazer da menina. Então, eu vou pegar a menina chorando, a menina comemorando, a menina estática. E também essa figura aqui do buraco, tá? E vou inserir. Então, todas as minhas partes aqui das menininhas estão aqui. Primeiro, tá vendo que o espaço é muito grande do GIF? Dá pra gente poder cortar um pouquinho. Então, clica lá no cortar,
corta. Cuidado que quando a gente faz isso, aparece tipo um fantasminha do lado, que ele mostra qual que é o limite da imagem. Então, a gente corta no limite, cuidado para não cortar o movimento dela. E a gente vai renomear. Essa menininha parada, eu clico nela, venho em formatar, painel de seleção. Eu vou dar o nome para ela de F, de feminino, e vou colocar início. Porque ela é o início de tudo, tá? Então, toda vez que errar, ela que vai aparecer, tá? Então, ela é o início. Aí, eu pego a outra, essa daqui, ela tá contente, ó. Eu venho aqui cortar. Corto um tanto que não vai atrapalhar o movimento dela. Procura com que ela fique do tamanho da outra. E também vamos renomear. Essa daqui eu vou colocar F de feminino e vou colocar feliz. Então, ela vai aparecer quando? Quando ela acertar o lugar. Essa daqui tá comemorando, né? O finalzinho de tudo. Então, também vou cortar. Vamos tentar deixar na altura das demais. E também vamos renomear. Ela eu coloquei F, comemoração. Lembrando que essa daqui só vai aparecer no final. E essa daqui, F, chorando. Ou coloca o nome que vocês quiserem, mas a gente precisa especificar isso daqui, tá? Por enquanto dá pra gente poder colocar um pause aqui nelas. Essa comemorando aqui, eu vou deixar ela pra fora do meu slide, porque eu não vou precisar dela agora. E vocês vão ver que vão ficar informação demais aqui nessa tela. Então, quanto menos informação, melhor. Deixa eu pausar isso aqui também. Então, essa daqui eu sei que ela tá chorando. Essa aqui eu sei que ela tá alegre. E essa aqui ela tá no início, que ela fica mais paradinha. Esse aqui também eu vou renomear com o nome de buraco, porque ele é um buraco. Vamos colocar ele também no efeito 3D, tá? Então, vai lá no efeitos da forma, rotação 3D e faz a mesma coisa que a gente já viu. Deixa ele no tamanho mais adequado do quadrado. Então, todas essas nossas formas aqui iniciais, elas estão renomeadas. Também vamos fazer aqui um retângulo, vai lá em inserir retângulo. Coloca um retângulo aqui, ó, que vai ser a nossa máscara, tá? Cuidado que esse retângulo ele não pode ultrapassar o quadradinho que a gente tem, porque ele vai ser nossa máscara. Aqui eu já vou tirar o contorno da forma e vou pintar um de vermelho e vou duplicar e vou colocar um de verde, para melhorar aqui nosso entendimento. Então, o quadradinho vermelho vai ser quando errar e o quadradinho verde vai ser quando acertar, tá? Essa é a nossa máscara. Então, esse é o nosso começo. Essa nossa menininha que tá estática, que eu renomeei ela para início, eu vou duplicar e vou colocar aqui, ó, F, acerto. Essa minha início, eu vou trazer ela para o início. Por enquanto, eu vou deixar ela afastada, que é para não atrapalhar as nossas animações. E essa aqui vai ficar aqui. Por quê? Como que vai funcionar? Agora, a gente já vai adiantar algumas animações. Só para tentar diminuir um pouquinho aqui o nosso trabalho. Primeiro, o buraco. Vamos lá em animações, vamos colocar para aparecer. Então, buraco, aparecer. Vou clicar com o botão direito, vou colocar com o anterior, que ele vai ser automático. A menininha chorando, também vou colocar animação para aparecer. E depois eu vou adicionar animação a ela para desaparecer. Por quê? É um GIF. Então, a partir do momento que ela aparecer no meu slide, ela vai ficar aqui o tempo inteiro. E ela não pode ficar o tempo inteiro, ela tem que ter um limite para ela sair, porque ela não vai ficar chorando o tempo inteiro aqui, tá? E aí, nessa animação de desaparecer, eu vou clicar com o botão direito, colocar com o anterior. Porém, eu vou dar um atraso de 3 segundos. O que vai acontecer? Ela vai aparecer, 3 segundos depois ela vai desaparecer. A mesma coisa eu vou fazer com ela alegre, com ela comemorando. Então, eu venho aqui em aparecer, adiciono animação, desaparecer. Clico com o botão direito e venho colocar aqui 3 segundos de atraso. E para essa daqui que eu renomeei como acerto, eu vou colocar para aparecer e vou colocar aqui com o botão direito para após o anterior. Então, as animações que a gente colocou, o buraco para aparecer com o anterior,
A menininha chorando e a menininha alegre, ela vai aparecer e 3 segundos depois ela vai desaparecer. E essa menininha do acerto, ela vai aparecer após o anterior, para facilitar a nossa vida. Vamos então começar. Primeiro, essa menininha, ela vai ficar aqui, ó, no meio. Gente, ela tá muito grande pro nosso... Vamos ter que diminuir. Essa menininha, ela sempre vai ficar aqui, ó, no início de tudo. Mas, por enquanto, para não atrapalhar as animações, eu vou colocar ela pro canto, tá? Vamos, então, começar aqui o nosso jogo. A primeira coisa, ela vai ter a opção de escolher o vermelho ou o azul. Uma dessas opções vai ficar firme e a outra vai ter um buraco. Digamos que o que vai ficar firme é o vermelho. Então, quando eu clicar aqui no quadradinho vermelho, o que vai acontecer com a menininha que está aqui no canto, no início de tudo? Ela vai desaparecer. Por quê? Porque ela vai andar para cá. Só que ela não vai fazer esse processo de andar, tá? Então, ela vai desaparecer. Então, a gente vai adicionar animação, desaparecer. Lembra sempre de clicar em adicionar animação. Depois que ela desaparecer, o que vai acontecer? Ela alegre, então eu vou duplicar essa menininha alegre, vou colocar aqui, ó, que ela vai aparecer aqui, porque vai estar firme. Só que essa menininha, 3 segundos depois, ela vai desaparecer, porque ela não vai ficar o tempo inteiro aqui comemorando. O que ela vai acontecer? Essa menininha do acerto, dou um Ctrl D, ela vai vir aqui pra cima, porque ela vai aparecer logo após a menininha alegre parar de comemorar a vida. Então é o seguinte, aí eu venho, pego o meu quadradinho verde e vou duplicar ele também, e vou colocar ele aqui em cima. Porque quando eu clicar nele é que vai acontecer todo esse processo. Aí, muita atenção, a gente começou a nossa animação aqui, ó, tá? Na opção 3. Lembra que eu já deixei essas animações aqui, ó, essa uma chorando, essa 2 alegre e esse acerto aqui a gente já tinha deixado antes. Então, a nossa animação para esse quadradinho vai começar aqui na opção 3. Aqui tem 2 ao clicar do mouse. Para cada animação, para cada grupo de animação, só pode 1 ao clicar do mouse, que é o início. Então, o início de tudo é o quê? Essa menininha aqui desaparecer, ok? Depois, com o anterior, então vou mudar aqui, ó, com o anterior, ela vai aparecer. 3 segundos depois, ela feliz vai desaparecer e o acerto, que é essa menininha parada, vai ficar aqui. Eu vou selecionar essas minhas animações aqui, venho em disparar, ao clicar em, e vou pegar o meu último retângulo, que é justamente esse que eu dupliquei. Ó, eu vou colocar essa menininha aqui só para que vocês entendam. Então, quando a gente colocar para apresentar, só essa menininha aqui existe. Então, quando eu clicar neste quadrado, o que vai acontecer? Ela vai desaparecer daqui, a menininha alegre vai entrar, 3 segundos depois vai ser substituída por ela estática, já no primeiro quadradinho. Vamos fazer o próximo. Vou trazer essa menininha para cá de volta. Já esse quadradinho aqui do lado vai ser o quê? O buraco. Então, sempre na minha animação, eu vou começar com essa menininha estática aqui desaparecendo. Então, eu vou clicar nela, adicionar animação, desaparecer. Lembrando que essa minha animação vai começar do número 3 em diante. Essas daqui eu não vou mexer, porque já são essas daqui para facilitar a minha vida. Ok. Depois que ela desaparecer, vai acontecer o quê? O buraco vai aparecer. Então, eu duplico esse buraco e vou colocar aqui no meu espaço aqui. Já que o buraco aqui apareceu, ela vai aparecer o quê? Chorando. Então, eu vou duplicar ela chorando e vou colocar ela aqui. Ela vai chorar, 3 segundos depois ela vai desaparecer. Quando ela desaparecer, o que vai acontecer? Essa menininha aqui do início, ela vai aparecer novamente, porque ela vai voltar para o início do jogo. Então, eu vou adicionar animação e vou colocar para aparecer. Vou duplicar o meu retângulo aqui vermelho. Vou colocar aqui em cima como máscara. Aqui, minha animação começou nesse número 3, como eu falei para vocês, e só pode 1 ao clicar do mouse, que é o início. Então, ela chorando vai acontecer o quê? Com o anterior. Depois, né, depois de 3 segundos. E essa aqui, o início, ela vai acontecer quando? Após o anterior. Então, leia aqui junto comigo o que vai acontecer. A menininha do início vai desaparecer.
Quando ela desaparecer, o buraco vai aparecer. E quando esse buraco aparecer, ela vai aparecer chorando. 3 segundos depois, ela vai sumir. E assim, quando ela sumir, a menininha volta a aparecer, porque ela vai voltar a aparecer no início aqui. Vou selecionar todas essas minhas animações. Para selecionar as animações, eu vou pressionar o Shift e clicando e pressionando a setinha para baixo. Venho aqui em disparar ao clicar em e vou pegar o último retângulo que aparecer. Eu vou colocar ela aqui mais para trás só para que vocês entendam. Mas lembrando que ela sempre vai ficar aqui. Então, se eu clico na menininha no lugar certo, ó, ela some daqui, comemora e logo aparece ela estática. Se eu clico no lugar errado, ela entra aqui. Peraí, deixa eu colocar para apresentar de novo. Se eu clico no lugar errado, ela some daqui, vem chorando. Quando passa os 3 segundos, ela volta a aparecer. Entenderam a lógica? A primeira é assim. Já a segunda tem um agravante. Por quê? Primeiro vamos entender o seguinte. Essa menininha aqui, onde que vai ser o lugar firme? Porque ela está aqui na linha vermelha. Então, ela tem duas opções, a vermelha ou a azul. Onde que ela vai pular que vai ficar firme? Ah, ela vai pular, vai ficar firme no vermelho. De novo? Beleza. Como o vermelho está na frente dela, a gente vai deixar essa animação aqui para frente dela por último. Vamos então fazer aqui do lado do azul, tá? Então, esse azul vai ser novamente o quê? O buraco. Então, a partir de agora em diante, a gente vai começar o seguinte. Eu vou clicar na menininha do acerto, vou pressionar o Shift e vou clicar na menininha do início, nas duas. Venho em adicionar animação e vou colocar para desaparecer. Aí, elas desapareceram, vou duplicar o buraco, vou colocar no lugar aqui. Se é buraco, vai aparecer ela chorando. Então, eu vou duplicar ela chorando e vou colocar ela aqui. Se ela errou, ela vai voltar para o início. Então, eu vou pegar minha bonequinha do início, vou adicionar animação e vou colocar para aparecer. Vou duplicar o meu retângulo vermelho e vou colocar aqui em cima, porque o vermelho significa que ela errou. Como que vai ficar o nosso quadro de animação? Lembrando que as minhas animações começou aqui, ó, no número 3. Então, sempre aqui, ó, com o anterior, chorando. Com o anterior, só a animação dela chorando para desaparecer vai ficar 3 segundos depois. E ao voltar ao início, eu clico no botão direito após o anterior. Então, todas as nossas animações, a partir de agora em diante, quando for choro, quando for erro, vai ser assim, tá? Desse jeito aqui. Vou selecionar tudo. Vou em disparar, ao clicar em, e vou colocar no meu último retângulo. Agora é o acerto. Então, eu vou clicar na menininha do meu acerto. Com o Shift pressionado, eu vou clicar na outra, do início. Adicionar animação, desaparecer. Como é o acerto, ela vai ser feliz. Então, eu vou duplicar ela feliz. Vou colocar aqui. Vou duplicar ela do acerto. E vou colocar aqui. Vou duplicar o meu retângulo verde e vou colocar aqui. Nossas animações com o anterior e o acerto após o anterior. Vai ficar assim. Toda animação de acerto vai ser assim. O início e o acerto anterior vai sumir, ela vai aparecer feliz, 3 segundos depois ela vai desaparecer e depois vai dar espaço ao acerto, que ela é mais estática, ficar aqui, para ela dar a impressão que ela está andando. Vou selecionar minhas animações, disparar ao clicar em e vou clicar no meu último retângulo. Vamos ver como é que tá funcionando isso daqui. Ó, tá aqui. Vou colocar para acertar. Acertou. Se ela clicar no erro, ela chora e vai voltar para o início. Clicou aqui. Acertou. Quando eu clico na segunda, ela já vem, como se ela estivesse andando, ela pulado realmente para o segundo quadradinho, tá? Por isso que eu preciso fazer ela desaparecer lá no anterior, no número 1. Vamos lá, continuando. Ela tá aqui. Vamos pensar de novo. Onde é que ela vai pular?
no vermelho ou no azul. Agora a opção que vai ser feliz, né, que vai acertar, é o azul. Então, vamos aqui. Clico no meu acerto, Shift pressionado, clico no início. Adiciono animação, desaparecer. Pego ela feliz, coloco aqui, duplico ela no acerto e coloco aqui. Duplico meu quadradinho verde. Vamos lá para as nossas animações. Vou ajeitar o com o anterior, a última após o anterior. Seleciono tudo. Disparar ao clicar em e vai colocar no último retângulo. Agora aqui ela vai errar. Então eu vou clicar no meu acerto. Com o Shift pressionado, eu vou clicar no meu início. Adiciono animação, desaparecer. Duplico o buraco, vai aparecer aqui, ela vem chorando. E a menininha do início, eu adiciono animação e ela vai aparecer, porque ela vai aparecer no início. Quadro de animações, uma com o clicar do mouse, as demais com o anterior e a última após o anterior. Duplica o meu retângulo vermelho. Coloco no lugar aqui, seleciono as minhas animações, venho em disparar, ao clicar em e vou escolher o último retângulo. Agora, ela está aqui, ó, nesse campo, nesse quadradinho azul. Quando ela estiver no quadradinho azul, ela vai poder também escolher a opção amarelo, tá? E aí na opção amarela, onde você tem que tomar muito cuidado, mas por enquanto, entendam isso. Então, daqui ela pode vir para o amarelo, como pode ir para os demais. Mas eu preciso, então, colocar a animação dela aqui no amarelo, seja para o acerto ou seja para o erro. Então, toda vez que estiver nessa linha azul, eu tenho que colocar a animação no amarelo também. A gente vai repetir essa animação até chegar no final. Sempre partindo de, primeiro passo de tudo, pegar onde foi o meu acerto, com o Shift pressionado lá no início, adicionar animação para desaparecer. Sempre fazendo esse processo. E depois as demais coisas, de acerto ou de erro. Chegamos ao final. E aí a gente chegou no último momento aqui da comemoração. Então, digamos que o que vai finalizar vai ser o quadradinho rosa, né? O quadradinho vermelho. Então, eu vou clicar no acerto anterior, com o Shift pressionado na bonequinha do início, adicionar animação, desaparecer. E aí eu vou pegar aquela minha animação lá da comemoração, posso duplicar essa aqui também, coloco ela aqui, a animação dela para aparecer, e como vai finalizar, eu não preciso colocar animação de desaparecer. Então, tanto as primeiras animações do início, né, a primeira bonequinha do início e do final, ela tem essa diferença. Já o erro é a mesma coisa, se ela errou aqui, ela vai voltar para o início, tá? Então, aqui eu coloco com o anterior e finalizo assim. Então, minha última animação vai ficar só assim, ó. A bonequinha do início e do acerto vai desaparecer e a comemoração vai aparecer. Só isso. E aí, vamos colocar também o gatilho para disparar no último
retângulo criado. Então, o nosso, deixa eu colocar aqui para apresentar. A menininha ficou assim, ficou essas animações, tá? Então, lembrando mais uma vez, toda vez que ficar nessa posição azul, eu preciso, na próxima linha, fazer a animação também para o vermelho, independente dele permanecer ou não. E aí um detalhe importante, a gente finalizou a menina, vamos fazer agora o time do menino. Mesmo processo, mesma coisa. O problema é o seguinte, quando o menininho estiver na linha verde, ele vai poder escolher a opção amarela também. E de forma alguma pode trombar essas opções, tá? Então, por exemplo, aqui tá a menina, nessa linha aqui, ó, nessa quarta linha. Ele não pode ser essa parte aqui firme, porque se ele ficar nessa parte firme, ele vai poder escolher essa daqui. Só que ele não pode, porque esse campo é da menina. Então, tem que tomar um cuidado com isso. Então, ou seja, nessa minha terceira linha, eu sei que ele precisa obrigatoriamente parar aqui, para não trombar com a outra, tá? Da mesma maneira quando tiver aqui, ó. Quando ele tiver aqui, se ele ficar firme aqui, vai dar problema nessa linha. Então, não pode. Então, na hora de fazer as marcações do menino, tem que tomar cuidado com isso. Onde é que a menina ficou aqui na coluna do meio, para que ele não venha a interferir aqui, tá? Então, não pode. Mesmo que, se ele ficar nesse campo e o correto seja o laranja, não pode, porque ele tem as três opções. Se ele ficar na coluna verde, ele tem as três opções, ele vai poder escolher a coluna amarela e não pode trombar com ela, certo? Finalizou. O que a gente vai fazer agora? Vamos selecionar toda essa parte aí que nós fizemos. Vamos lá em formatar, preenchimento da forma, mais cores de preenchimento e vamos colocar transparência 100%. Para quê? Para deixar o nosso quadrado transparente. Não tirem a cor dele, tá? Não vá lá e tirar o preenchimento, tem que deixar ele transparente. Se tirar o preenchimento, ele perde o efeito dele. Agora é o momento tenso, é o momento da gente avaliar. Ah, deixa eu colocar ela aqui, porque ela, como eu falei, ela vai ficar aqui no início, ó. Bem aqui no meio. Coloca para apresentar. E agora é o momento do nosso teste de qualidade. É onde você vai ter que testar todos os quadradinhos para saber se está dando certo ou não. Então, vamos lá. Começou aqui no vermelho. Aí, tá alegre? Beleza. Daqui ela pode escolher vermelho ou azul. Aí, ela vai escolher o vermelho de novo. Tá feliz? Viu que a primeira aqui, ó, desapareceu e ela andou? O segundo, ela vai querer vir pra cá, pro azul. Tá feliz? Então, aqui desapareceu e veio pra cá. 3 segundos depois, foi substituída pela, né, a menininha quieta. Agora, tá no campo azul, ela pode escolher vermelho, azul ou amarelo. Aí, ela quer o amarelo. Quando eu clico no amarelo, abriu o buraco, ela chora e ela vai fazer o quê? Voltar pro início. Então, é esse o processo até o final. Vocês vão fazer todos os testes aqui. Então, se você sabe o que é o acerto, então você vai clicar no erro para saber o que está dando tudo certo. Se tiver errado, tem que corrigir. Gente, por isso, experiência própria. Corrigir isso daqui é muito complicado, é muito ruim. Olha a quantidade de animações que nós temos aqui. É muita coisa. Vocês acham que eu errei? Só trocentas vezes, tá? Então, muitas das vezes eu preferi o quê? Deletar tudo, começar do início, do que ter que consertar. Porque é muito complicado você entender isso daqui. Então, na hora que estiver fazendo isso daqui, concentração. Não é para parar para beber água, não é para parar para atender telefone, não é para parar para nada. É para ficar neste momento aqui. Porque um deslize é fatal. Terminamos, vocês vão fazer o teste de qualidade testando um por um. Ah, tá tudo certo. Então, essas menininhas aqui, eu não preciso mais delas. Então, eu posso deletar e vou deixar apenas o buraco, porque eu vou continuar utilizando nessa pista de cá. Os meus retângulos vermelho e verde também eu vou continuar deixando. Aí, nós vamos colocar o menino. Se vocês quiserem, eu não aconselho deixar essas menininhas aqui, porque são GIFs, ficam animados e acabam atrapalhando. Porque você vai ter que fazer uma animação para essa coluna amarela. Então, essas menininhas daqui tá atrapalhando. O que a gente vai fazer?
clica numa menininha qualquer, vai lá em formatar, painel de seleção, e onde tiver F comemoração, F chorando, você vai clicar nesse olhinho aqui, ó, do lado, tá? F chorando, F acerto, F feliz, por quê? Foram os nomes que nós demos às meninas. Então, nós vamos tirar isso daqui. Quando eu vou clicando, o que vai acontecer? Ela vai sumindo. Eu vou tirar a visualização delas. Tá? Então, eu tirei a visualização de todas elas. Continuam aqui, porém, eu tirei a visualização. Agora, você vai ter calma para poder trabalhar com o menino. Então, vai colocar os 4 GIFs aqui. Coloque mais ou menos o tamanho das meninas, da menininha aqui. Renomeia ele para M. Eu coloquei o meu jogo, coloquei assim, ó. M de masculino, M feliz, M chorando, M comemorando, M início e M acerto, tá? Igual eu fiz com a menina, só que coloquei M de masculino para poder saber quem era quem. E aí vocês vão fazer todo o processo de novo. O desenho do buraco já tá aqui, ó. Já tá com a animação, tá? E aí a gente vai fazer o quê? Vai colocar dos menininhos, as animações e vão fazer o mesmo processo. Aqui já tem, ó, os buraquinhos aqui, que esse que pertence, né? No caso, aos erros da menina. Então, cuidado para não trombar aqui. Fez tudo isso, fez as animações do menino, o que vocês vão fazer? Vai clicar numa figura qualquer, vai lá em formatar, painel de seleção, e aqui a gente tem mostrar tudo. Quando eu clico em mostrar tudo, vai aparecer todas as imagens aqui, tá? Eu não vou fazer a parte do menino, porque é igual. E aí vocês, se tiver dúvida, voltem o vídeo e peguem aí a parte do início do dia, tá? A gente tem um painel aqui das perguntas. Então, eu fui lá em inserir, formas, peguei um círculo, coloquei um contorno da forma aqui branco, coloquei um contorno um pouco mais grosso. Eu preferi, como eu coloquei esse fundo em degradê, eu também coloquei as minhas opções em degradê, tá? Então, eu vim aqui em preenchimento da forma, gradiente, degradê não, gradiente, mais gradientes. Preenchimento de gradiente. Aqui ele já ficou, né? Mas aqui você pode escolher o jeito, ó. Eu coloquei radial no centro. Um cursor desse aqui eu vim no baldinho aqui, peguei o conta-gotas, peguei uma cor azul e a outra eu peguei a cor lilás. Não foi bem esse aqui que eu peguei, não. Pode ser assim, tá? E aí, aqui no meio, coloca lá o número. Vamos colocar aqui o número 30, pra gente poder saber o tamanho. Então, eu sempre gosto de colocar quando tem... Como eu vou ter 40 perguntas, ou menos, ou mais, de acordo com a necessidade de vocês. Como tem 2 dígitos, eu sempre gosto de colocar 2 dígitos aqui. Pra quê? Pra diminuir o tamanho, pra eu saber o tamanho certo. Então, deixa assim. Tamanho 12. Aí, a gente vai renomear, né? Então, aqui eu vou colocar... Número 1, fez aqui, eu vou clicar nele, vou em animações. A animação que eu escolhi foi a animação de escurecer. Lá no painel de animação, vamos ver. E aí, como essa minha forma aqui é o elipse 63, eu vou colocar o gatilho para ela, porque só vai escurecer quando eu clicar nela. Então, eu venho em disparar, ao clicar em, e vou procurar aqui a elipse 63. Pronto. Agora eu vou duplicar isso daqui. Quando eu duplico, ó, ele já vem uma outra elipse e ele já tá com animação. Vou colocar número 2 e vou enumerando. Então, vocês vão enumerar isso daqui, o tanto de pergunta que vocês quiserem, tá? Então, se eu colocar pra aparecer aqui, ó, quando eu clico no 1, ele escureceu. Quando eu clico no 2, ele escureceu. E assim vai ser para todas as opções, tá? Então, o nosso layout principal tá pronto. Nosso layout de pergunta. Vou colocar aqui um novo slide. Ele já veio com o layout da nossa pista. Não é isso que eu quero, então eu clico no botão direito.
Vou lá pro layout e colocar um layout branco. Ó, não tem layout branco aqui. Vou lá no meu slide mestre. Então, exibir, slide mestre. Isso aqui depois vocês podem excluir, tá? Deixar só um mesmo. O que puder excluir aqui pode excluir. Ui, isso aqui deixa. Porque esse aqui é justamente a nossa parte de colocar as imagens. Então, se você quiser substituir depois a imagem por uma outra, é só vir aqui e substituir. Então, eu vou clicar com o botão direito, inserir slide mestre, e vou deixar tudo em branco aqui. O segundo também tem que ficar em branco, tem que ter pelo menos 2, e o restante pode deletar. Fecho, exibição de slide mestre, e aqui eu vou colocar o slide em branco, tá? Para fazer a nosso painel de pergunta, eu coloquei esse aqui, ó, o mesmo que eu utilizei aqui na parede como de fundo, né? Vou colocar aquele no fundo. Aqui eu inseri um quadrado para poder numerar minha pergunta. Eu sempre gosto de fazer isso, de numerar. Coloquei o quadrado na cor branca, sem contorno. Aqui vamos colocar o número, vou colocar aqui o número 1. Vai escolher a fonte, o tamanho. A cor da fonte, eu coloquei justamente a cor aqui do fundo, para dar a impressão que ele tá vazado, tá? Tá vendo? Para dar a impressão que ele tá transparente. Então, coloquei assim. Vim aqui em inserir formas, um retângulo de cantos arredondados. Esse retângulo, coloquei ele para cá, perto do meio. Coloquei ele na cor branca. O contorno dele, coloquei um cinza, um pouco mais grosso também. Aqui vai ser nossa pergunta, então escreva alguma coisa já para poder deixar formatado, tá? Então, página inicial, coloca aqui a cor que deseja, o tamanho da fonte, tá? Então, formatou isso daqui. Beleza, formatou a parte da pergunta, aí nós vamos para nossa resposta. Então, nós vamos aqui para nossa resposta. Vou colocar aqui resposta. Eu cliquei nele, fui lá em animação, mais efeitos de entrada e escolhi expandir. Que a expandir ela vai dar a impressão de que a carta está virando. E tem que clicar aqui em OK, senão ela não vai configurar. Então, ó, quando eu der Enter, ela vai virar, tá? Ela vai fazer essa virada. Só que no painel de animação a gente vai diminuir esse efeito, né, esse intervalo, para 0,5 segundos, para ser bem rápido. Então, vai ser isso daqui. Aí eu vou colocar de novo um outro retângulo, aqui eu vou colocar aqui, ó, ver resposta. E nessa daqui de ver resposta, eu vou colocar o quê? Para desaparecer. Só que ela vai desaparecer quando eu clicar nele. Então, esse efeito aqui, disparar ao clicar em retângulo de cantos arredondados 6. E eu vou pegar esse meu retângulo aqui, que também tem uma animação, e vou colocar aqui para baixo. Aí ela vai acontecer o quê? Após o anterior, tá? E eu vou colocar uma sobre a outra. O que vai acontecer? Quando eu colocar para apresentar, ele vai estar aqui, ver resposta. Aí eu vou clicar nele. E a outra de baixo, ela vai aparecer como se fosse uma carta virando. E aí vai ter a nossa resposta. Você pode clicar com o botão direito e enviar para trás. Tá? Para que você venha aqui e edite. Por quê? Na hora que você colocar para apresentar, ele vai estar aqui em ver resposta normal. E vai ter sua resposta. Então, você já pode deixar assim para otimizar o seu tempo. Então, você vem aqui e vai cadastrar a resposta. Sei lá, a resposta é Brasil. Então, a pergunta é: qual o nosso país? Sei lá. Então, você fez lá a pergunta número 1. A pergunta é: qual o nosso país? A resposta é Brasil. Então, já tá aqui. Quando a gente coloca para apresentar, tem lá a pergunta e tem a cartinha ver resposta. Quando eu clico, ela vira e
Brasil, tá? Aqui eu coloquei um tempo. Se você quiser colocar tempo, cronômetro, coloque. Já expliquei como é que faz o cronômetro, então assista lá o vídeo e coloque o cronômetro aqui. O meu cronômetro, né, eu estilizei ele, coloquei ele no fundo roxo, né, igual o fundo da minha tela, para ficar melhor. E aí, é um vídeo, que vocês já sabem. Eu venho aqui em forma de vídeo, vou colocar um círculo, mas ele não vai ficar como círculo. Coloco em cortar e agora eu vou ajeitando ele, para que ele corte, para ficar do tamanho desse círculo aqui. Ajeitou, agora é só diminuir e deixar aqui. Esse meu cronômetro, ele tá em 60 segundos, que eu já deixei caso, né, alguém queira alterar o tempo dele, quem for comprar, né, poder alterar. Então, eu venho aqui em reprodução, cortar vídeo, e aí eu vou escolher onde começa 20 segundos, que é o tempo que eu quero deixar. Então, 20 segundos tá aqui, ok. Ele já vai cortar em 20 segundos. Se quiser colocar uma animação para iniciar com o anterior, ou seja, assim quando vier para essa tela, ele já iniciar a contagem do cronômetro, fique à vontade, coloque, tá? Nesse caso, dessa vez eu coloquei para simplesmente a gente clicar aqui. Ou se quiser também fazer um gatilho e colocar para ele funcionar quando clicar no gatilho, vocês que sabem. Mas aí a gente tem o nosso slide de pergunta. Aliás, vamos terminar aqui, depois eu apresento de novo. Aí eu fui aqui, ó, inserir, coloquei um retângulo aqui, escrevi voltar. E agora, nesse campo aqui desse retângulo, eu vou colocar um hiperlink, clico no botão direito, hiperlink, neste documento e vou colocar lá no meu slide do game, né, na parte principal. Ok, agora eu vou colocar para apresentar. Então, nós temos aqui o nosso slide, ó, tem a pergunta, tem a capinha para ver a resposta. Agora é a hora do tempo, então clica aqui, né, passa o mouse aqui em cima e clica para poder começar a rodar o tempo. Clica aqui, vamos ver a resposta. Foi, agora vamos clicar em voltar para ir para a tela principal. E ela vai escolher onde ela quer. Ah, quer isso daqui? Então eu clico e ela pula e fica feliz. Agora é a vez do menino. O que está faltando aqui é a gente chegar no nosso slide principal e colocar o hiperlink na nossa pergunta. Então, se essa aqui é a pergunta número 1, clico com o botão direito, hiperlink, colocar neste documento e eu vou lá para o slide 2, porque o slide 2 é esse daqui, né, da primeira pergunta. E ok. Os próximos a gente vai clicar com o botão direito, duplicar, duplica a quantidade de perguntas que vocês querem, vem aqui editar a numeração, edita a sua pergunta, edita a sua resposta, e depois que tiver todos os slides de perguntas pronto, vamos vir aqui no painel e vamos colocar o hiperlink em cada uma, certo? Detalhe muito importante desse jogo, vamos, depois que tiver tudo pronto, vamos selecionar tudo, vai lá em transição e vai tirar isso daqui, ó, ao clicar com o mouse. E também não vai ficar clicado aqui após não sei quanto não, tá? Então, esses dois campos vai ficar desflegado. Clicou fora, pronto. Então, o nosso jogo, ele está pronto. É esse o jogo do caminho que eu trago para vocês, certo? Ele é um jogo um pouco trabalhoso, mas se vocês olharem esteticamente, o movimento que ele dá, fica fantástico. Temos opções mais rápidas? Temos programações. Só que o que eu quero trazer para vocês é o que a gente consegue fazer com o básico. Porque tudo isso daqui é o básico do PowerPoint, são animações básicas. Então, com o básico, olha o que a gente fez. É muita coisa, eu considero muita coisa, tá? Então, eu espero que vocês façam. Se gostou desse jogo, já deixa o seu like, faça o jogo de vocês, me mostre, eu adoro receber os jogos de vocês, ver que vocês estão conseguindo fazer. Se tiver alguma dificuldade, pode me acionar que eu ajudo sem problema nenhum, tá? E se quiser economizar tempo e quiser comprar esse jogo pronto, me chama e tá pronto, tá resolvido. Então não tem problema, certinho? E é isso, espero que tenham gostado. Para você que me acompanhou até aqui, o meu muito obrigada e até a próxima.